E aí pessoal, tudo bem? Se ouviram no nosso canal? Estamos aqui para contar mais uma história, hoje uma história inspirada num dos livros de Stephen King. O livro escolhido de hoje é A Quarentena, aqui no Brasil também popularmente conhecido como A Dança da Morte. E aí, vamos escutar então? Então o nosso apanhado começa da seguinte maneira. Stephen King sempre soube explorar o medo coletivo. Mas em A Quarentena ele vai além do terror individual e nos pergunta algo mais assustador. O que acontece com o mundo quando quase todo mundo morre e aos poucos os que restam precisam escolher um lado? Essa não é apenas uma história sobre o fim da civilização, é uma história sobre o bem, o mal e o vazio deixado quando as regras desaparecem. Tudo começa de forma silenciosa. Um erro, uma porta que não deveria ter sido aberta. Um vírus altamente contagioso escapa de uma base militar secreta. Ele se espalha, rápido, rápido demais para ser contido. Não há tempo para avisos. Não há cura. A taxa de mortalidade é quase total. Em poucos dias, cidades inteiras ficam em silêncio. As pessoas chamam a doença de Capitão Viajante. Febre alta, tosse violenta, sufocamento. A morte vem rápido. Famílias desaparecem em questão de horas. A quarentena falha. O mundo desmorona. Supermercados ficam vazios. Carros abandonados bloqueiam a estrada. Cadáveres permanecem dentro de suas casas, em hospitais, escolas. Não há energia, não há governo, não há leis. Mas algumas pessoas sobrevivem e todas elas começam a ter sonhos. Os sobreviventes são atormentados por duas figuras opostas. De um lado, Mãe Abigail, uma velha frágil, mas com uma presença serena. Ela aparece nos sonhos como um símbolo de esperança, fé e reconstrução. Do outro lado surge algo completamente diferente. Randall Flagg, um homem de sorriso cruel, olhos escuros e uma aura de ameaça constante. Ele promete poder, ordem através do medo e domínio sobre o novo mundo. Onde Flagg aparece, a violência, submissão e morte. Aos poucos, os sobreviventes começam a se mover, guiados por esses sonhos, atravessando um país em ruínas, estradas cobertas de corpos, cidades fantasmas, o silêncio absoluto de um mundo que acabou. Em Boulder, um grupo liderado por Mãe Abigail tenta reconstruir algo parecido com uma sociedade. Eles discutem leis, eletricidade, comida e futuro. Mas, mesmo ali, o medo não desaparece. Eles sabem que Flagg existe e sabem que ele está reunindo seguidores em Las Vegas. Lá, a ordem é mantida pela violência. Traidores são executados. Questionamentos não são tolerados. Flagg governa como um rei sombrio, exigindo lealdade absoluta. O conflito se torna inevitável. Não se trata apenas de sobrevivência, é uma batalha moral. King deixa claro que, mesmo depois do fim do mundo, os seres humanos continuam sendo humanos, capazes de bondade extrema e de crueldade sem limites.
Quando os dois lados finalmente se enfrentam, não há grandes exércitos no sentido tradicional. O confronto é simbólico, espiritual e devastador. Sacrifícios são feitos. Nem todos entendem o propósito de suas ações, mas o destino já está em movimento. O mal, mesmo poderoso, não é invencível, mas o fim não traz conforto completo. Quando a poeira baixa, os sobreviventes percebem uma grande verdade, uma marca a verdade. O mundo não volta a ser o que era. Algumas cicatrizes são permanentes. Algumas histórias não têm final feliz. A quarentena não termina com uma vitória simples. Ela termina com uma pergunta silenciosa. Se a humanidade tiver uma segunda chance, ela realmente fará diferente? Porque o mal pode cair, mas ele nunca deixa de existir por completo. E enquanto houver pessoas, haverá escolhas. E assim a gente termina nosso relato de hoje. É bem curto, né, no caso, pelo tempo que eu usei para falar e gravar aqui. Mas esse aqui é um dos livros, né, de Stephen King que eu li já faz, acho que uns bons 15 ou 18 anos. Então eu não me lembrava totalmente da história. Mas a hora que eu comecei a ler, quando eu fiz a busca, esse apanhado aqui, e eu me lembrei, no caso da Covid, né, que, né, a pandemia que teve aí há 6 anos atrás, né, ali. E, no caso, esse livro, né, no caso, pela narração que eu fiz aqui, vocês que não leram o livro ainda, né, eu acho que este não tem um filme, acho que desse livro, né, mas traz bastante questionamento sobre, né, uma pandemia, né. Então no tempo que ele escreveu esse livro aqui, eu não lembro a data agora, mas já tem aí, eu acho que nada, pelo menos uns 60 anos, eu acho que esse livro foi escrito. E as coisas que ele descreveu no livro, né, de pessoas morrendo e um vírus, né, ali, e o sufocamento e tudo mais, lembra muito a parte da Covid. Então, no final aqui, então todos nós que passamos por essa dificuldade, tivemos, né, uma nova escolha. Será que a gente realmente está fazendo valer a pena, né, após ter vencido esse mal que percorreu o mundo aí 6 anos atrás? Então isso fez um questionamento para mim também aqui. Bom, e é isso por hoje, então. Espero que vocês tenham gostado, né, esse resumo do livro. Se vocês gostaram, busquem pelo livro também de Stephen King, né? Eu vou deixar talvez na descrição, né, onde você pode conseguir o livro ali, né? Não vou dar ajuda para o autor, porque ele já morreu, mas talvez para os familiares, né? E é uma obra muito boa, ok? Ficamos por aqui, até um próximo relato ou história. Até mais, pessoal.